Salve, salve, galera ligada aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube. Tô chegando com um vídeo mais do que especial, porque hoje a gente vai falar de coisa boa, vamos falar de Felipe Drugovich, porque nessa quarta-feira foi confirmado os planos do piloto brasileiro para 2026. Drugovich vai correr pela equipe Andretti na Fórmula E em um acordo plurianual, então garantindo ele para essa temporada 25-26 e a próxima 26-27, que marca também o início da nova era da categoria, a introdução dos carros Gen 4, que olha, promete uma mudança muito grande do que a gente tem hoje na Fórmula E. É uma notícia importantíssima, né, o Felipe? Vamos lembrar, desde que ele foi campeão da Fórmula 2 em 2022, o foco dele estava totalmente voltado a conseguir uma vaga na Fórmula 1, bateu na trave algumas vezes, inclusive recentemente com a Cadillac, e agora ele tem um projeto para 2026 correndo com a Andretti na Fórmula E. Lembrando, né, nesse período ele também correu pela European Le Mans Series, foi o único programa de fato que ele teve fora da Fórmula 1 nesse período. E agora começa a contagem regressiva. Felipe tem agora em outubro a pré-temporada da Fórmula E em Valência, mas o que importa mesmo tá lá nos dias 6 e 7 de dezembro, abertura da temporada aqui em São Paulo. E claro, motorsport.com está acompanhando isso de perto e traz para vocês agora uma entrevista exclusiva com Felipe Drugovich, falando sobre a assinatura do contrato, as expectativas e o que esperar de Felipe Drugovich na Andretti na Fórmula E. Confere aí. Felipe Drugovich aqui com a gente no motorsport.com. Felipe, primeiro de tudo eu quero te parabenizar pela vaga agora como piloto titular da Andretti na Fórmula E. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: qual é a sensação de finalmente poder anunciar isso? Felipe. Bom, olá a todos, olá Motorsport. Estou muito feliz com essa vaga. Eu acho que é um prazer estar numa equipe desse porte, num campeonato mundial, com nível de pilotos, nível de equipes assim, ainda mais uma equipe que tem tanto resultado. Então, eu tô feliz demais. Eu acho que era o passo certo a se fazer agora e eu tô animado demais para esse campeonato. Eu acho que eu precisava muito disso, precisava de algo full time para mim praticamente esse ano inteiro. Então, eu tô feliz e tô com muita vontade já de começar e não vejo a hora das coisas dele. A gente vai falar sobre o começo daqui a pouquinho, mas eu quero saber um pouco dos bastidores também. Como é que começou essa aproximação com o Andretti? A gente sabe, né, algumas informações de bastidores que nos últimos anos você vinha chamando a atenção de várias equipes da Fórmula E, participou de teste de rookies, fez a estreia na última temporada em Berlim com a Mahindra. Como é que foi essa aproximação da Andretti agora para essa vaga da temporada 26? Nós tínhamos conversado logo no ano depois que eu fui campeão da Fórmula 2. Então, no caso, acho que para ser piloto de 23 para 24, se não me engano. Uhum. E a gente chegou bem perto, mas no momento eu não achava que era o passo certo eu dar. Eu realmente estava bem focado na parte da Fórmula 1 e eu achei que não era o passo certo a ser dado. Então, fiquei tranquilo, a gente ficou de bem com a equipe, mas a gente não fechou nada naquela hora e agora deu muito certo. No meio desse ano, um tempo atrás, o chefe da equipe, o Roger, fez o contato de novo com a gente e eu falei, pô, agora é a hora certa, principalmente que foi no timing certo, né? Veio logo depois da corrida de Berlim, que eu tinha andado bem e eu acho que também foi uma das respostas assim que eu não tinha certeza absoluta se eu gostaria ou não do campeonato. E assim que eu fiz a corrida de Berlim, eu curti muito, então eu falei, acho que é o passo certo a se dar agora. Bem, desde que você foi campeão da Fórmula 2, você passou aí por algumas oportunidades, fez essa corrida em Berlim, mas fez 24 horas de Le Mans, fez Daytona, correu na European Le Mans Series. O que te levou à decisão de ir para a Fórmula E, de seguir nesse mundo dos monopostos? Eu acho que é exatamente isso. O mundo dos monopostos é onde eu fico muito feliz, principalmente por ter meu próprio carro, minha própria equipe, meus próprios engenheiros. É uma coisa que eu senti falta na parte do Endurance. Não que eu não goste de dividir, mas eu sentia falta assim, da Fórmula 2 e em Fórmula 1, como funciona, né? Você tá 100% focado
com a tua própria equipe, né? Teu lado da garagem. E, e eu achei que era a categoria certa a fazer esse passo, por ser um campeonato mundial, por ter esses aspectos que eu gosto, por ser muito competitiva, por ser carro de fórmula. Então, acho que unia várias coisas que eu estava precisando. E já começou a preparação para essa estreia? A gente sabe que a pré-temporada é em outubro, mas já teve a oportunidade de fazer simulador ou de andar com o carro? Já tive no simulador bastante, já tive com a equipe, já fiz banco, então tá tudo já bem adiantado. E então, assim que possível, a gente estaremos na pista em Valência para a pré-temporada e ali vai começar o trabalho de verdade. Bem, e fala de começar o trabalho de verdade, não tem como deixar, né, de lado o fato de que a sua estreia oficial vai ser em casa. Eprix de São Uhum. Paulo, começo de dezembro. Como é que fica aí a expectativa para isso, de ver uma torcida que vai estar te apoiando já desde a primeira corrida? Isso vai ser uma coisa incrível, assim. Eu sempre tive o sonho de correr numa categoria desse esporte em casa. Poder correr em São Paulo na primeira corrida do ano vai ser incrível. Eu acho que, logicamente, vai ser difícil. Primeira corrida para mim, com a equipe nova, tudo novo, então não estou esperando nada fácil, mas eu tô feliz demais por estrear lá na frente do público. Eu vi os vídeos ano passado e tava cheio, a pista tava cheia, todas as arquibancadas estavam bem cheias, então isso tô feliz e espero que esse ano seja ainda mais. Espero que todo mundo que esteja vendo isso daí vá torcer. Não sou só eu de brasileiro, né? Então tem muita gente para torcer também. Bem, Felipe, você chega na categoria não sendo um desconhecido e você já tem uma carga de conhecimento do carro, como eu falei, né? Fez os testes de rookies, correu a etapa de Berlim com a Mahindra no semestre passado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que você espera, o que você coloca como meta para você nessa sua primeira temporada completa como titular. Eu acho que nessa primeira temporada é realmente tentar aprender o máximo possível. Acho que como todas as primeiras temporadas que eu fiz em qualquer categoria, acho que o objetivo sempre é tentar aprender muito, principalmente nas primeiras etapas. Muita coisa diferente, não é só porque eu andei relativamente bem na corrida de Berlim que eu já estou na hora de pensar em ganhar campeonato. Logicamente, o sonho é esse, e se possível fazer isso no primeiro ano, eu vou fazer isso. Mas eu tenho noção da dificuldade, eu tenho noção também o quão diferente é. Não é só um campeonato que você precisa ser rápido. Eu acho que talvez ser rápido seja talvez a última coisa. É um campeonato que você precisa ser muito inteligente, saber ler as corridas. E isso, até tendo o Jake como meu companheiro de equipe, ele sabe fazer isso muito bem. Então é uma coisa que eu vou conseguir aprender muito dele. É, mas, assim, espero que o antes possível a gente possa estar brigando por vitórias. Você inclusive citou o que eu ia perguntar na sequência, né? Você tem um companheiro de equipe que é um dos principais nomes do grid hoje, Jake Dennis, que já foi campeão da Fórmula E. Como é que fica? Você já conheceu ele antes? E o que você acha que dá para aprender com ele ao longo dessa primeira temporada? O Jake é um cara, logicamente, bem estabelecido, muito bem estabelecido na Fórmula E. Eu conheço ele mais do oi, tchau, assim, realmente não sou amigo até então, né? Mas eu acho que é um cara certo para ter do meu lado para eu aprender durante o ano. Ele realmente sabe ler as corridas, é um cara que sempre andou bem e todas as corridas que eu segui de Fórmula E dá para ver o quanto a experiência dele conta na hora das corridas, né? Ele sabe realmente colocar o carro no lugar certo e ler as corridas. Se você precisa gastar mais bateria, economizar, enfim. Eu acho que é um cara certo para ter do meu lado, realmente para aprender o máximo possível. E também para eu ter como objetivo, né? Eu acho que, logicamente, meu objetivo também é estar na frente de todo mundo, inclusive dele. Então, eu acho que é um cara certo para eu ter como objetivo, para o antes possível ter uma performance igual ou melhor que a dele. Felipe, uma coisa que talvez deve ajudar, e eu queria ouvir de você isso, que ajudaria na sua adaptação à Fórmula E é o calendário, né? Porque se a gente parar para ver, tem muita pista que você já tem um conhecimento prévio vindo da Fórmula 1, né? Hermanos Rodrigues, o GP do México, agora o circuito
do GP de Miami vai ser usado também no E-Prix de Miami, o circuito de Jeddah da Arábia Saudita, Mônaco, Xangai. Isso ajuda também, né? Porque não são pistas completamente desconhecidas para você. Exatamente, eu acho que tem pistas que são parecidas, eu acho que tem muitas que, mesmo sendo no mesmo lugar, a quantidade de curvas que são as mesmas usadas pela Fórmula 1 é uma ou duas curvas, mas eu acho que, querendo ou não, não deixa de ser uma ajuda, é uma coisa que me deixa mais tranquilo, até principalmente pistas como Mônaco, que realmente é exatamente igual, né? Então, eu acho que é uma coisa boa, mas não me tira o pensamento que eu tenho que aprender tudo do zero de novo. Eu acho que é um campeonato totalmente diferente de qualquer coisa que eu já corri. E não só uma corrida, né? Eu acho que cada corrida tem coisas novas, desde a pista, mas também o estilo de corrida, que é totalmente diferente de qualquer coisa que eu já corri na minha vida. Então, é uma coisa que eu tenho que ir com a mente aberta e acho que o desafio já é grande demais para eu pensar demais e não levar isso com leveza e levar isso de uma forma para aprender a todos os momentos também. Maravilha, Felipe. Falando agora sobre 2026 no geral, né? Uma coisa que a gente está acostumado a ver os pilotos da Fórmula E, eles terem uma jornada dupla, dividindo a Fórmula E com outras categorias, WEC, IMSA. Você pretende ficar 100% focado na Fórmula E ou tem a possibilidade de talvez fazer uma outra temporada completa ou mesmo provas esporádicas, como foi o caso de Le Mans, Daytona, nesses últimos anos? Eu acho que é uma opção, sim, não tem nada confirmado ainda, realmente bem longe disso. O foco principal é a Fórmula E. E eu acho que no futuro, se surgir essa oportunidade, é legal, sim. Tem muitos pilotos que fazem isso e logicamente, assim, correr corridas icônicas como Le Mans. No caso, mesmo se for só Le Mans, eu acho que é muito, muito válido e, para mim, eu adoraria. Mas acho que uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. O foco agora é a Fórmula E. Mas vamos ver. Acho que não é tão distante assim. Eu estou, logicamente, sondando algumas coisas, mas não é nem perto de ser o foco por enquanto. E no momento, né, ainda em 2025, você está atuando como piloto reserva da Aston Martin. Para 2026, você planeja continuar, talvez fazer igual o Van Dorn, que tem essa jornada dupla, ou vai ficar realmente só com o Andretti? Isso é indefinido até agora. A gente tem que ver como é que vai acabar o ano. Realmente, acho que a gente estava pelo menos esperando ver o que ia dar com a Andretti para realmente fazer o próximo passo com seja qualquer outra equipe que for, mesmo com a Aston. Então, por enquanto é tudo indefinido, a gente vai ver como é que vai ser. E se eu sentir que for interessante para mim, sim. Maravilha, Felipe, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, mas antes eu queria que você mandasse um recado para a galera que está assistindo, o pessoal, convidando a galera para acompanhar a Fórmula E, para torcer assistindo aí as suas corridas nessa próxima temporada. Eu queria primeiramente agradecer toda a torcida aí, pessoal, muita gente mandando mensagem, querendo saber onde que eu ia correr, pessoal curioso pra caramba, e isso eu adoro. Então, tô feliz demais, queria agradecer a todo o suporte de todo mundo. E principalmente agora, estreando no Brasil, vai ser incrível. Eu conto com a torcida de todos, quem morar em São Paulo, ou até quem não morar em São Paulo, mas quiser realmente apoiar, sinta-se em casa. Eu estarei muito feliz de poder fazer o meu melhor na frente de todo mundo lá e espero que a pista seja cheia de brasileiros lá apoiando. Então, um grande abraço e muito obrigado a todos. Um abraço. É isso aí, ó, 6 e 7 de dezembro, EPRIX de São Paulo da Fórmula E, a gente vai estar lá acompanhando, vamos encher seu saco muito nesse fim de semana do EPRIX de São Paulo. Mas, Felipe, brigadão por essa entrevista aqui hoje. Valeu, obrigado. Um abraço. Esse foi o Felipe Drogovic. Olha, tá animado o menino, hein? Já tá fazendo contagem regressiva e a gente também. Olha, com certeza a gente vai estar acompanhando tudo da estreia do Drogovic aqui em São Paulo. E para você que vai estar lá no IMB, vamos lá, vamos fazer toda a torcida para os nossos dois brasileiros do grid, né? O Drogovic e o Lucas de Grassi, que também teve o contrato confirmado com a Lola Yamaha Habit nessa semana. E olha, nossas entrevistas não param por aqui,
porque a gente tem também o chefe da Andretti na Fórmula E, Roger Griffiths, falando um pouquinho sobre como foi o processo de contratação do Drogovic e o que esperar dessa nova fase da equipe. Confere aí. Roger, thank you so much for joining us here today. First of all, we are here for an exciting piece of news. Felipe Drugovich now is an Andretti driver for Formula E. What does the signing of Felipe means for Andretti? I mean, first off, we're super excited not only to have signed Felipe, but also to be joining you today as well. I mean, yeah, I mean, we've been obviously aware of Felipe's career over the last few years. You know, watched his domination in 22 in Formula 2. We've watched him in the Formula E car on numerous occasions. He's always been right up there. And then, you know, really, I think the thing that captured everybody's attention was his performance at Berlin with the Mahindra. In difficult conditions. I mean, the peloton style racing is very unique to Formula E, and for someone to be able to come in and do as well as he did on sort of his debut weekend, I think was a super strong performance. But, you know, we know he's not really a rookie. You know, I mean, he's designated as a rookie with us, but he's super experienced. And, you know, we're looking forward to, you know, not just this season, but also season 13 with a Gen 4 car, and having somebody of his ability, his experience in developing cars, I think is going to be super useful for us. And, you know, whilst he might not have done so much racing over the last 2 or 3 seasons, he's certainly done an awful lot of development work. And I think that is going to be very critical for us as we aim to get back up to the top of the standings as a competitor in Formula E. I would like to talk about Gen 4 a little forward, but there was one thing that Felipe said earlier when we were talking to him, was that the connection between him and the team started back in 2022 and it never faded away. And you now just mentioned his performance in Berlin. How much was it a in choosing him for this next season? Yeah, I mean, we had spoken to him on a couple of occasions about joining us in the past. I think at the time, you know, he was fresh out of F2. You know, he was a championship winning driver. No reason he shouldn't have a race seat in Formula One. I think he's more than capable of being up there with the very best in F1. You know, circumstances didn't work out that way for a variety of reasons. And, you know, we were always talking to him and just saying, you know, let's just stay in touch. And we did actually get quite close a couple of years ago to getting him in the car. However, we got quite close, but not quite close enough. And this time when I reached out, it was an immediate, yes, let's talk. You know, for me, it was always the previous times I was reaching out and, yeah, we're just waiting on this one F1 thing and maybe that will happen. And you know, we never followed up those conversations. But this time there was a definite change in everybody's approach. And they were like, you know what, now is the right time to make the move. And I think he's just so excited to have that proper program in front of him and the opportunity to go racing. I think he's really up for it, and you can sense that. I was with him last week. He was over in Banbury doing the seat fit, and he was just excited about it. You know, he was normally drivers moan and complain about doing seat fits, but he was in there, he was doing it because he was just like, this is part of getting ready to go racing, getting ready to go to Valencia for the test, and then, you know, kicking off the season in Brazil in December. So he's very focused. He's back over this week. He's going to be on the simulator with us. So, you know, the preparation's already started. He's already had a run on the simulator a couple of weeks ago. So, you know, he's getting into the groove again. And I think he's just, you know, very positive about everything right now. Roger, one thing that you said, I think it's really funny. Felipe, for regulation reasons, he's considered a rookie because it's his first full season in Formula E. But he already has a lot of experience. Not only he's got a super license. Yeah,
And he already did the Berlin Prix, a lot of rookie tests. How is it for you guys to set goals for this first season? Because it's his first full season, but he already knows the car. He already knows Formula E. I mean, I think I look at it in two ways. I mean, the racing is going to be a little different for him. You know, he's had a taste of it. You know, some of the races are going to be like what he experienced in Berlin, the sort of the energy savings. You know, he did have the opportunity to do a pit boost race, which is a little bit of a wild card, but then there's going to be other races which are, you know, a little bit more what he's used to, sort of driving quickly, so, you know, saving fuel where you need to, or saving energy where you need to, and then you know, racing hard. So and the tracks are going to be new to him. I mean, there's going to be one or two that he's familiar with, you know, just from his past career, Monaco being the obvious one. Little bits of Mexico City he's probably quite familiar with, but yeah, what I don't have any strong expectations from the races, other than I anticipate that he's going to do quite well. But where I do have high hopes is qualifying. I think, you know, that is where you're driving the car to the best of your ability as quickly as you can. You know, it's all about finding the gap. It's all about preparing the tires properly. These are all things that he's really good at anyhow. So I'm super encouraged that, you know, I want to see, you know, not only Felipe, but Jake in the duels every weekend, you know, and this is what we've got to aim for. We've got to be looking at, can we build on the number of pole positions we've had? Can we look at more front row starts? You know, we've got to be focused on starting in the top 8 all the time. And I think Felipe can achieve that. And I think it will also raise Jake's game as well. And you know, between the two of them, I think they're going to be super strong. I mean, I've already had one team principal tell me, he goes, I think you guys have got the best lineup in the paddock. And, you know, and this is coming from a guy that, you know, doesn't say those things lightly. So, you know, others are watching, and, you know, it's going to be an exciting season for us. Yeah, it's an interesting pairing because you have Felipe, who has a good background coming from other racing series, and Jake, who is already proven himself in Formula E as a champion. So they can, like you said, up each other game, right? Yeah. And I think also, you know, if you look at when we first put Jake in the car, I think that was season 7. We took him from obscurity. I mean, everybody's like, who's Jake Dennis? Yeah, and then before they knew it, he'd won 2 races in his first season, and he was actually leading the world championship for about 100 meters before the powertrain failed in Berlin. But, you know, he finished 3rd in his rookie season. So Jake, I think, can help Felipe with his transition away from, let's say, more conventional motorsport, Formula 2, Formula 1, whatever it is, into Formula E. I think, you know, Jake recognizes that he needs the team to do well. The team also includes his, you know, opposition across the other side of the garage. You know, both guys have got the same car. Everybody has full access to all of the data. There's nothing hidden on our side. So they share everything. They see everything. They get the same opportunities. So Jake knows that in reality, he really needs Felipe to do well for him to be doing well. And if you listen to Jake on the radio, he's often, you know, where is Andre? Where is Norman? You know, because he wants to know where they are, because he knows with some of the style of racing, he needs his teammate there with him. And the more times that we can have 2 Andretti cars running up the front, the better it's going to be for all of us. Roger, like you said, Felipe's agreement brings us into Gen 4 next year, the introduction of the new car. Let's talk a little bit about it. You guys are currently at the stage of development of the new car. What are the expectations for this new generation? What can we expect for Formula E starting at the end of 2026? Yeah, I mean, you know, our direct involvement is limited because we're a competitor as opposed to a manufacturer. I mean, I think once the manufacturers have taken delivery of their cars, and I think they will be hitting the track in maybe 6 weeks' time or something like that.
I think once they get going, we will then start to have some exposure, maybe early part of next year. But, you know, we do know that it's a much higher performance car, potentially approaching lap times around a Formula 2 car. So, you know, big step forward from where we are today. I mean, we made a huge step forward from Gen 3 to Gen 3 Evo. I was quite surprised when I looked at the Delta lap time in Sao Paulo in season 10 to Sao Paulo in season 11, and we were 3 seconds a lap faster in qualifying trim. So, you know, we're expecting to be 6, 7, 8, 9 seconds faster again. I think it's going to be a little bit track dependent. We're going to have, you know, variable power. You know, so right now we have qualifying mode and race mode. With the Gen 4 car, because there's more flexibility there, so maybe some races will be at a different power level to other races just because of the nature of the tracks that we're going to. You know, not every track would perhaps allow us to use the full performance of the Gen 4 car, but we need to be at that track for a variety of other reasons around building the championship, and it's the right place to be, for example. You know, we're going to have 2 different aero packages, so we're going to have to get our hands around that. We've got a very different tyre coming from Bridgestone compared to Hankook. You know, an all-wet tyre, which we could really have done with this past season. Never seen so many wet races in my life. But no, it's going to be super exciting. I mean, you know, there's a lot more technology in the car in terms of active controls, things like that. So I think the manufacturers are going to have a lot of fun developing things that we're going to have to get our head around. But, you know, with Jake and with Felipe, we've got 2 guys that have driven all sorts of different racing cars, both single-seaters, sports cars, GT cars, on all sorts of different tyres, on different configurations. So having that depth of experience and breadth of experience, I think, is going to be super helpful for us. And, you know, that was another attraction about Felipe. He's been in that development process, you know, with Aston Martin for the last 2 or 3 years. And, you know, so he really understands the technical needs of the engineering team in trying to develop a racing car. And I think that's really going to help us. That's really interesting. Now, Roger, just to wrap up our talk here, we are looking forward for the first week of December, São Paulo E-Prix, Formula E, not only starting the season here, but Felipe's first race with Andretti is going to be here at his home country. What can we expect from Andretti to celebrate this moment? Well, first off, it's my birthday on the 6th of December, so I'm hoping we're going to have a big cake as well. So I'd really like to celebrate my birthday with a strong result. I mean, we love coming to Brazil. I mean, I've been coming to Brazil for many, many years in other categories. And I even raced at that particular track with IndyCar for 2 or 3 years. You know, I think we show quite well in Brazil, that Formula E as a whole. You know, we love being out in front of the Brazilian fans. I mean, it's super passionate. You know, we're already exploring what can we do now that we have this relationship with a Brazilian driver. How can we, you know, make the most of that, whether that be commercially or through social media or whatever it is. And we're talking Formula E about what can we do? What ideas do you have to you know, maximize Felipe's introduction to Formula E? But you know, I think it's going to be an interesting weekend for him. I mean, it's only a single header, so he's just got 1 race to get it done. It is quite a challenging track. It's pretty bumpy, but you know, he's going to be in front of the home fans. Hopefully he rises to the occasion and doesn't get too distracted. I mean, I'm sure he's going to have lots of friends and family around him. And, you know, it's up to us to manage that situation. I mean, he's a professional. He knows how to deal with that. So, yeah, I couldn't be happier that we're starting the relationship in his home country, and just really looking forward to get going. Yeah, and we will be looking forward to it. Roger, thank you so much for joining us here today. Thank you. E esse foi o Roger Griffiths, chefe da Andretti na Fórmula E. Olha, um fim de semana que vai ser muito especial, hein? Início de temporada, estreia do Drogovic correndo em casa, aniversário dele.
Então promete ser um grande fim de semana. E o vídeo de hoje está ficando por aqui, depois de uma notícia fantástica dessa. A gente deseja aí muita sorte para o Drogovic nessa nova fase da carreira dele. E você que está acompanhando, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. A gente vai continuar repercutindo essa notícia de Filipe Drogovic na Fórmula E e, claro, tudo mais que você já está acostumado a ver aqui no canal do motorsport.com, no YouTube, muitas entrevistas, conteúdos especiais e a nossa programação ao vivo. É isso aí, valeu e até a próxima.